Muito obrigado, pastor Mauro. Como nós sentimos honrados de estar aqui com vocês, pastor Mauro e sua querida esposa, e toda essa equipe poderosa, toda essa igreja maravilhosa, esse louvor e dança ungidos, tudo muito precioso. Que igreja maravilhosa. E eu sinto tão honrado de ter presente aqui a minha querida esposa também, pastora Andréia. Fique em pé, por favor, meu amor. Glória a Deus. E nós realmente sentimos muito honrados e felizes. Eu trouxe vários livros. Esse livro aqui, Filhos Poderosos na Terra, é o livro assim favorito depois da Bíblia que eu e minha esposa temos sobre criação de filhos. Não foi nós que escrevemos, nós que aprendemos muito com esse livro quando nossos filhos eram pequenos. E inclusive o próprio pastor Luciano Subirá e a Kelly Subirá, os filhos deles também eram pequenos quando nós começamos a discipulá-los, e nós aconselhamos muito esse livro. Eles também amam demais esse livro, escrito pela Julia O'Mahony. Alguém me disse que ela é tia do David Keelan, não sei, mas esse livro, além de ensinar muitos princípios bíblicos na criação de filhos, como disciplina e tudo, mas ele também ensina como liberar fé pelos seus filhos. É um livro muito poderoso. Se você tem filhos pequenos ou conhece alguém com filhos pequenos, realmente é indispensável. Esse livro aqui, o meu amigo Espírito Santo, eu já anunciei aqui antes, esse livro é o último livro que eu escrevi, e eu tenho ouvido tantos e tantos testemunhos sobre esses livros. Uma jovem chegou para mim, não faz muito tempo atrás, ela falou: pastor, eu li esse livro todo, quase não consegui parar de ler. Ela falou: eu nunca lia antes, eu nunca conseguia ler livros antes. Agora eu estou pegando todos os seus livros, que eu quero ler mesmo, minha vida mudou. E eu tenho ouvido tantos e tantos testemunhos, né? Eu até falei aqui sobre aquele grande master coach, né, o Paulo Vieira, que é evangélico também. Ele me mandou um WhatsApp dizendo como esse livro impactou a vida dele e se tornou um livro de cabeceira para a glória de Jesus. Esse livro aqui também é um dos meus favoritos, que eu já escrevi, Alcançando o Prêmio. Que prêmio é esse que o apóstolo Paulo diz: olha, eu corro com tudo para alcançar, só um vai alcançar esse prêmio? Que prêmio é esse? Como saber o que Deus quer que você faça com sua vida? E como estabelecer esses alvos e alcançar alvos na vida? É interessante, muitos cristãos não vivem de uma forma proposital. Não, e quando você não vive dirigido por Deus de uma forma proposital, você acaba só fazendo a vontade dos outros ao seu redor e sendo levado pela correnteza da vida, alcançando o prêmio. É bem pequenininho esse livro, mas é forte para a glória de Jesus. E eu quero que você fale para a pessoa ao seu lado, fala assim, diga para ela assim: muito obrigado por comprar um livro desse para mim, vai ser uma bênção. Aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que eu estou intitulando A Fé Faz Toda a Diferença. Diga: a fé faz toda a diferença. Na realidade, é a fé na palavra de Deus que faz toda a diferença. Agora veja esse texto aqui, muito interessante esse texto, em Romanos 4,18. Diz assim a Bíblia: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Tá? Agora, esse versículo na Revista e Atualizada, na minha opinião, nesse versículo, a Revista e Atualizada é a
é a tradução em português mais próxima do grego. E é muito profundo o que a Bíblia fala. Abraão, esperando contra a esperança, vírgula, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, a Bíblia sempre usa o Abraão como um exemplo de fé para nós. Ele, inclusive, um dos títulos de Abraão é o pai da fé. Agora, Abraão, ele tinha esperança, muito tempo, de ter um filho. Enquanto ele só estava com essa esperança, ele nunca alcançou aquele filho com a Sara. Mas depois Deus ensinou a Abraão como transformar a esperança dele em fé, e aí sim ele alcançou um filho. Isso aqui é muito forte o que eu vou dizer. Tem muitos cristãos que não alcançam o seu milagre porque eles têm esperança e nunca aprenderam a transformar a esperança em fé. E tem muitos cristãos que nem esperança verdadeira e bíblica eles têm. Vamos primeiro falar o que é esperança bíblica. Esperança bíblica não é o que o mundo chama de esperança. Quando o mundo fala assim, olha, eu tenho esperança de um dia ir para Israel, eu tenho esperança de um dia ir para os Estados Unidos, para Disney. Não, Disney não é bom, eles não são bons mais. Para Universal Studios, eu tenho esperança de fazer. O mundo usa a palavra esperança como assim, olha, eu tenho um desejo, um sonho, um desejo. O mundo usa esperança assim. Quando a Bíblia usa a palavra esperança, não é assim. Quando a Bíblia usa a palavra esperança, esperança bíblica é diferente. Esperança bíblica é certeza absoluta de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por exemplo, a Bíblia fala assim que nós temos a esperança que Jesus um dia vai voltar. A Bíblia fala que nós temos a esperança que um dia nós vamos receber um corpo glorificado, né? Um novo corpo perfeito. Nós temos esperança, é uma certeza de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Agora, escuta bem, a esperança é muito poderosa e ela prepara o caminho para a fé. Mas se você só tiver esperança, escuta bem, aquela esperança não vai mudar as suas circunstâncias. Você não vai alcançar nenhum milagre através da esperança. Veja bem, você tendo esperança ou não, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Você tendo esperança ou não, se você já for nascido de novo, mesmo que você não tenha essa esperança de um dia receber um corpo glorificado, se você já nasceu de novo, você vai receber esse corpo glorificado. Você tendo esperança ou não, você vai receber. Agora, com a fé é diferente. Quando você precisa de um milagre, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E com a fé, tudo é possível. Então, veja bem, a esperança prepara o caminho para a fé. Deixa eu explicar. Vamos supor que você entregou a vida para Jesus. Amém. Agora você está seguindo Jesus, agora nasce um desejo. Você quer ver sua família toda salva também, toda servindo Jesus. Então, primeiro começa talvez com uma esperança do mundo, né? Eu tenho uma esperança que um dia minha família toda vai converter. Mas na medida que você vai ouvindo as promessas de Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você vai ouvindo as promessas, Salmo 112, versículo 2, os filhos desse homem serão poderosos na terra e os seus descendentes serão abençoados, né? Provérbios 14, 26, quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é um refúgio para os seus filhos. Você vai tomando, seu coração vai enchendo de esperança bíblica. Agora você tem esperança bíblica. Eu tenho certeza que minha família toda vai ser salva. Parabéns, isso é lindo. Agora você tem esperança bíblica. Antes você só tinha esperança do mundo.
Ah, eu quero que minha família seja salva. Agora você tem esperança bíblica. Eu tenho certeza que minha família toda vai ser salva. Parabéns, você tem esperança bíblica. Porque você sabe as promessas. Só que você sabia que mesmo assim, talvez a sua família toda não vai converter, se você não aprender a transformar aquela esperança em fé. Você vai ter que aprender como transformar a esperança em fé. Isso aqui é muito profundo. Escuta bem, muitas vezes a pessoa estava tudo arrebentada. Depois ela converteu, mas ela tem uma doença séria. E ela, sem conhecer as promessas, ela tem a esperança do mundo. Ah, eu espero um dia que Deus me cure. Amém. Mas ela aprende as promessas. Jesus já levou nossas doenças e nossas enfermidades. Pela sua chaga nós já fomos curados. Salmo 103 fala assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. Ela aprende Êxodo 23, 25 a 26, que fala assim: adorem e sirvam o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Uau! Ela vai ouvindo as promessas sobre cura, e agora nasce uma esperança bíblica dentro dela. Eu tenho certeza que eu vou ficar curado. Eu sei, eu vou ficar curado. Uau, ela agora tem esperança bíblica. Só que se ela não transformar aquela esperança em fé, ela nunca vai ficar curada. Ela vai morrer doente. Morreu alegre, porque ela tinha tanta certeza que ia ficar curada. Porque é pela fé que funciona. E deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é muito profundo o que eu vou dizer. Muita gente chama de fé o que não é fé, o que é esperança. Eles estão tendo esperança, mas eles não estão entendendo. Eles acham que estão tendo fé. Pastor, eu tenho muita fé que eu vou ficar curado. Pastor, eu tenho muita fé que eu vou alcançar, para ter uma casa própria. Mas isso não é fé, isso é esperança. Como você sabe que é esperança, pastorei? Porque a esperança sempre é no futuro. Sempre você tem certeza que vai acontecer no futuro. Fé nunca é no futuro. Fé é presente ou passado. Fé é presente ou passado. Agora, Abraão tinha muita esperança. Deus tinha falado para Abraão quando ele tinha 75 anos de idade: você e a Sara vão ter um filho. Yes! Muito bem. Dali em diante, Abraão tinha certeza que ele ia ter um filho, mas ele só tinha esperança. Demorou 25 anos para ele aprender a transformar, na realidade 24 anos, porque com 99 ele já começou a ter fé. Por isso que dentro de 9 meses ele teve um filho. Mas demorou 24 anos para ele aprender como transformar a esperança em fé. Deus foi ensinando a Abraão como transformar esperança em fé. Isso é muito profundo. E uma vez que o Abraão aprendeu a transformar sua esperança em fé, aí sim, a Bíblia fala que foi pela fé que Abraão gerou Isaac. Foi pela fé. Mas só quando ele teve 99 anos de idade que ele conseguiu ter essa fé. O que aconteceu? Tá, vamos aprofundar e estudar isso, é maravilhoso isso. Veja bem, para transformar a esperança em fé, Deus trabalhou com Abraão em 3 áreas da sua vida. Diga 3 áreas. Tá bem. Primeira área que Deus trabalhou com Abraão foi na sua mente. A realidade é que a sua vida sempre vai na direção dos seus pensamentos mais fortes. Isso é uma realidade. Os seus pensamentos mais fortes que acabam direcionando a sua vida. Então Deus teve que trabalhar na mente de Abraão. Ele foi renovando a sua mente. Até para gerar a esperança bíblica, Deus teve que já começar a liberar a sua palavra. Ele falou para Abraão: farei de ti uma grande nação.
E Deus foi renovando a mente, renovando a mente. Abraão pensou que era com H, Ismael. Deus não, teve que renovar a mente. Vai renovando a mente, foi renovando a mente, foi renovando a mente. Interessante, porque a Bíblia fala que finalmente Deus chegou e trabalhou mais profundamente na mente de Abraão. Com o quê? Com palavras. Diga, a palavra de Deus renova nossa mente. E Deus foi liberando palavras. E Deus disse, olha, a Sara estava com 89, né? E Abraão com 99. E finalmente Deus falou para Abraão, a Sara vai ter um filho. E Abraão riu. Mas Deus ficou trabalhando com Abraão, porque Abraão não estava acreditando. Aí depois Abraão começou a acreditar. Só que eu acho que ele não teve coragem de falar para Sara, olha mulher, você com 89 vai ficar grávida. Então Abraão, aí passou poucos dias e Deus apareceu para Abraão e para Sara na forma de um homem. Chegou lá, alguns homens, entre eles estava o próprio Deus, né? É o que os teólogos chamam uma teofania. É quando Deus aparece em forma de um anjo ou de um homem. E eles chegaram lá e Abraão até preparou uma comida, mandou a Sara lá, prepara uma comida, e foi conversando. E aí Deus foi repetir de novo para Abraão o que Deus já tinha falado para ele pouco tempo antes. Deus fala de novo para ele. Deus diz assim para ele, olha, a Sara vai ficar grávida, vocês vão ter um filho. E a Sara estava atrás da porta da tenda, ouvindo, como toda boa esposa, ouvindo a conversa. E ela lá atrás da porta da tenda, quando Deus falou, ela riu. Aí depois Deus falou assim, por que a Sara está rindo? Aí ela apareceu com aquela cara de inocente do outro lado da porta da tenda. Eu não ri não, ele falou, não mente. O próprio Deus falou para ela, não mente, você riu. Impressionante como Deus é paciente com as pessoas, né? Mesmo ela mentindo, isso é horrível. Porque se fosse o Deus religioso, ele teria falado assim, agora que você não vai poder ter filho, sua mentirosa, eu não posso abençoar uma mentirosa como você. Mas ela com certeza arrependeu quando Deus falou assim, você riu sim. Aí olha o que Deus falou para Abraão, mas na frente da Sara. Deus falou assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? É forte. Olha essa renovação da mente. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Deus ficou dando palavras para renovar a mente de Abraão e Sara. Agora eu lhe pergunto, qual é a área da sua vida em que parece que você está diante de uma impossibilidade? Uma impossibilidade. Qual é a área da sua vida? É naquela área financeira? É uma na área de cura que talvez o médico desenganou? É uma área da sua vida sentimental? É na área do seu casamento? Eu não sei qual é aquela área, mas eu conheço um Deus que para ele não existe impossibilidade. Gente, é uma coisa fenomenal. Se você quer transformar a sua esperança em fé, a primeira coisa é importante renovar a mente. Por isso que o cristão sério, ele vai ser disciplinado em começar a estudar a Bíblia mais. Todo dia você deve separar tempo para ler a Bíblia, pelo amor de Deus, sabe? Faz questão, levanta pelo menos 15 minutos mais cedo e lê a Bíblia, pelo menos. Mas leia a Bíblia. A Bíblia fala em Romanos 10:17 que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você vai se alimentando da palavra, a palavra transforma a sua vida.
Olha, muito antes de eu ser pastor, eu já comecei a devorar as Escrituras, ler muito a Bíblia. Ela foi transformando minha vida. As pessoas falavam: o que aconteceu com você? Eu falei: a fé viva, porque a palavra renova a nossa mente. A Bíblia fala em Romanos 12:2: deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Escuta bem, você deve vigiar seus pensamentos, para que eles sempre sejam bíblicos, porque tem muitos pensamentos malignos que o diabo tenta jogar. Então, quanto mais você conhecer a palavra, tanto mais você vai rejeitar as mentiras do diabo. Rejeitar, né? Eu lembro, um casal veio para o Life Group, né, que tá na minha casa, e eu conversando com eles, e eles falaram: nós temos uma filha, e nós antes éramos de uma outra igreja, tal e tal, outro, né, e tal, e a nossa filha era tão dedicada, mas depois ela se desviou, e ela está no mundo, ela está uma vida tão errada, cheia de pecado, está assim uma situação. E nós também nem estávamos congregando mais e tudo, mas agora nós estamos buscando a Jesus. Se não me engano, foi mais ou menos assim a conversa. E eu falei para eles: não, mas a sua filha, você pode ter certeza. Olha, eu já estava começando a semear esperança, porque primeiro vem a esperança, para depois a esperança ser transformada em fé. A esperança é o precursor da fé. Diga: a esperança é o precursor da fé. Eu já comecei a semear esperança. Falei assim: não, a sua filha, ela vai converter, ela vai seguir Jesus, vocês vão ver. Eles olharam para mim, aí eu já comecei a transformar a esperança em fé na frente deles. Eu falei assim: eu já estou vendo, pela fé. Olha, fé é presente, esperança é futuro. Eu já comecei a transformar a esperança em fé. Eu já estou vendo, pela fé, a sua filha junto com vocês, lá na nossa igreja, adorando ao Senhor Jesus. Depois, passou talvez um ano e meio, aí eles vieram, não faz muito tempo, depois de um culto, aí eu estava conversando com as pessoas, eles chegaram lá para mim e falaram assim: pastor Eibe, lembra aquele dia que você falou, que você já estava vendo, pelos olhos da fé, a nossa filha louvando ao Senhor? Eu falei: sim. Eles falaram: quando você disse aquilo, parecia tão impossível, tão impossível, tão impossível. Mas sabe o que, pastor Eibe? Ela já agora está buscando a Deus, ela está congregando fielmente, ela só não está aqui conosco, conversando com você, porque ela está lá no Kids, ajudando com o ministério das crianças. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Olha que a Bíblia fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, diga verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, diga amável. Aí olha que ele diz: tudo que é de boa fama. Aí no final do versículo ele fala: seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você sabia que a Bíblia fala que é para a gente ocupar o nosso pensamento com boas notícias, não com más notícias, com tudo que é amável, tudo que produz virtude e graça. Você sabia que é pecado você ficar pensando em más notícias o dia todo? Você sabia que isso é pecado? A Bíblia que fala: tudo que for de boas notícias, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tem muito crente que não sabe ter fé viva, porque o dia todo só ficam pensando em más notícias, coisas ruins que estão acontecendo, coisas ruins, e com os problemas, e problemas, e problemas, e mais problemas. Aí a pessoa diz assim: pastor Eibe, você quer que a gente faz de conta que não tem problema? A gente está enfrentando um grande problema, e é para a gente não pensar naquele problema?
Não, irmãos, não fui eu que falei que não é para você ficar pensando naquele problema. É a própria Bíblia Sagrada, está escrito, eu acabei de ler para vocês. Ele fala, tudo que for de boas notícias, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas, pastor Eibe, a gente não tem que encarar os problemas, ou é para a gente fazer de conta que não existe problema? Escuta bem, você deve sim encarar o problema. Você vai enfrentar o problema, aí você faz o seguinte: encontra as promessas na Bíblia que resolvem aquele problema, entendeu? A Bíblia tem mais do que 8.000 promessas. Não foi só para encher linguiça que Deus colocou essas promessas na Bíblia. A Bíblia fala, não sejais preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança tomem posse da promessa. Tem que tomar posse da promessa. Ela não vai cair em cima de você como fruta madura cai da árvore. Se você não tomar posse dela, não vai acontecer na sua vida. Você vai ter que tomar posse dela. Então, você encara o problema. Qual é o problema? Doença? Vou achar aqui os versículos sobre cura. É financeiro? Vou achar aqui as promessas sobre finanças e prosperidade. É sobre família? Vou achar aqui as promessas. Tem mais do que 8.000 promessas. Agora, uma vez que você achou a promessa, aí você ora em fé, tomando posse da promessa e repreendendo o problema. Manda embora, sai, porque a promessa me dá isso e eu tomo posse agora, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Aí, pela fé, lembra que fé é presente e passado. Pela fé já está resolvido o problema, porque eu já orei. Então agora eu vou só ficar agradecendo a Deus e pensando nas promessas, meditando nas promessas. Eu vou parar de ficar pensando no problema e já ficar pensando na solução, nas promessas. Eu já tenho, obrigado. A Bíblia fala que Abraão fortaleceu a sua fé dando glória a Deus. E ficou dando glória, 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 até que a fé se materializou. Uma vez que você orou em fé, aí não duvide mais, fica só agradecendo a Deus, é seu. E você para de pensar no problema, está vendo? Olha que coisa linda. Tem uma história que eu conto muito do cara que estava era uma ponte muito alta. E ele infelizmente não sabia de nada disso. Nem Jesus ele não tinha, coitado. E ele foi para cometer suicídio, pular daquela ponte. E o outro cara viu e falou assim: não pula. Afasta aqui da ponte. Pode me contar seus problemas. Pode me contar. Aí ele contou cada problema horrível, cada problema. Meia hora contando problema. Ele falou: pode contar mais. 2 horas contando problema. Ele falou: conta mais. 3, 4 horas só contando problema. Aí os dois pularam da ponte. Pela fé não é verdade essa história. Mas veja bem, qual foi o problema? O problema é que o cara que estava ouvindo, depois que ouviu os problemas, era para ele ter falado: agora peraí, vou te mostrar a solução, e agora vamos orar e resolver esses problemas, não é mesmo? Mas eles estavam desobedecendo o princípio da Bíblia. A Bíblia fala: o que deve ocupar sua mente são as promessas e não os problemas. Isso é um grande princípio. Você sabia que você tem controle sobre a sua mente? Ele é um órgão do seu corpo. Tem gente que fala assim: não, eu não quero ficar pensando em problema, mas eu não tenho controle sobre meus pensamentos. E o diabo faz gato e sapato daquela pessoa por causa de tanto pensamento, tanta besteira, tanta coisa horrível. Você sabia que é pecado isso? A Bíblia fala que você tem controle sim. Você pode escolher a pensar nas promessas em vez de pensar no problema. Se alguém tivesse assim andando aqui, né, e a outra pessoa está vindo nessa direção, e ela vem e faz assim, e faz pum, e bate no rosto dele. E o cara fala assim: cara, por que você me bateu no rosto? Ele falou: desculpa, é porque eu não tenho controle sobre minha mão. Aí ele pum, bate de novo.
Ele fala, cara, então amarra a sua mão, faz alguma coisa, você tem que controlar a sua mão. Assim também, seus pensamentos, é pecado ficar deixando eles pensar todo tipo de besteira, negativismo, incredulidade, tudo que não presta, que vem do inferno. Você tem controle sobre os seus pensamentos, pela palavra de Deus. Isso é um princípio muito importante. Agora, eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá bem? Vou fazer um teste aqui com vocês. É uma experiência, tá? Então, quando eu disser, tá bem? 1, 2, 3 e vai. Só na sua mente, não em voz alta, só na sua mente, você vai começar a contar de 1 a 50, tá bem? Quando eu disser 1, 2, 3 e vai, tá bem? Vamos lá. 1, 2, 3 e vai. Tá, você está contando. Agora diga em voz alta seu nome completo. Tá, o que aconteceu com a contagem? Ela parou. A sua mente teve que parar para ver o que a sua boca ia falar. Você sabia que a sua boca tem o poder de controlar a sua mente? Quando você fala, a sua mente tem que parar. Ela tem que obedecer o que você declara com a sua boca, em nome de Jesus. Diga assim: eu não vou cessar de declarar este livro e as suas promessas sobre a minha vida. Amém? Segunda área que Deus trabalhou com Abraão foi com seus olhos. Então a primeira área foi com sua mente, a segunda área com seus olhos. Olha só, interessante, Deus levou Abraão lá para olhar a areia. No deserto só tem areia, não é mesmo? E de dia, naquela época não tinha óculos escuros, então de dia, por causa do sol tão forte, você só fica olhando para baixo. Só que ele via era areia, e Deus falou: está vendo esses grãos de areia? Assim como são esses grãos, assim será a sua descendência. Olha só. Aí à noite no deserto, não tem umidade no ar, é muito seco, você vê tantas estrelas. Eu já fui lá no Egito, no deserto, e eu estava à noite. Aí eu fiquei bem longe da caravana que eu estava levando lá, e eu desliguei a lanterna para olhar para cima, para ver as estrelas. Deus falou: olha para as estrelas, Abraão, assim como são essas estrelas, assim será a sua descendência. O que Deus estava ensinando a Abraão a fazer? A visualizar. Você tem que já se visualizar com o seu milagre. Viu? Você que é solteiro, que está aplicando fé para Deus te dar um marido, uma esposa, visualiza já. Aleluia, glória a Jesus. Amém. Visualiza. Você que está, visualiza os seus filhos todos adorando a Deus. Visualiza a sua cura. Já se vê curado, já se enxerga. Tome posse das promessas e fica ruminando e visualizando. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 3, você já tem todas as bênçãos em Cristo Jesus. Olha só que ele fala assim: todas as bênçãos você já tem, mas elas estão no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Então, para que elas se materializem, é necessário a fé. Você já tem todas as promessas, você já tem todas as bênçãos, mas é através da fé que você toma posse daquela. No mundo espiritual você já está curado. No mundo espiritual sua família toda está servindo Jesus. No mundo espiritual todas as suas necessidades são supridas. No mundo espiritual você é abençoado, você é cheio de alegria, cheio de amor. Você é uma pessoa transformada. Mas é pela fé que você vai enxergando, pelos olhos da fé, você vai tomando posse e aquilo vai materializar. Então, você já precisa se ver com o seu milagre. E começa a sonhar com isso. Começa, né? Deus estava ensinando Abraão a sonhar. Fica vendo, Abraão, né? De noite e de dia e de noite.
fica vendo a sua descendência, fica enxergando, fica dando glória a Deus, fica dando glória a Deus. Terceira área que Deus teve que trabalhar com Abraão foi com a sua boca. Então, qual foi a primeira área que Deus trabalhou com Abraão? Na sua mente, muito bem. Segunda área, com os olhos. E a terceira área, com a boca. Diga a boca. Veja bem, a fé sempre fala. Em Marcos 11:23, no grego está escrito assim: se você disser para esse monte, em verdade eu te digo, que se você disser para esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, aí no grego está escrito assim, então você terá aquilo que diz. Ele repete de propósito. Lá no grego está escrito assim. Os tradutores devem ter pensado, é uma redundância. Então, em português eu não achei nenhuma tradução que coloca como no grego. Em inglês eu já achei algumas traduções bem literais que repetem lá, porque no grego realmente está repetido. Ele fala assim: se você não duvidar no coração, mas crê que se fará aquilo que diz, então você terá aquilo que diz. O segredo é você pegar a promessa e ficar declarando com a sua boca, declarando. Agora, veja bem, lá em Tiago capítulo 3, versículos 4 a 5, se eu não me engano, eu sei que é Tiago capítulo 3, se eu não me engano é versículos 4 a 5, escuta bem, o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que a nossa língua é o leme da nossa vida. Assim como um leme controla um navio, a nossa língua é o leme do nosso navio, tá? Isso aqui é muito interessante, tá? Não sei se vocês olham aqui para mim, tá? Tem um grande navio, lá atrás do navio, bem atrás do navio, submerso na água, tem um leme, tá? Então o navio está assim, ó, tá? Aqui tem um leme. Se eu virar o leme lá no fundo d'água para a direita, a frente do navio vai para onde? A gente pensa que é esquerda, né? Mas não é. Escuta bem. Quando eu viro o leme para a direita, a água empurra a traseira do navio sim para a esquerda, mas a frente vai para a direita. Entendeu? Se o leme for virado para a direita, a traseira sim é empurrada para a esquerda, mas a frente vai para a direita. E a mesma coisa, se eu colocar o leme para a esquerda, a frente vai para a esquerda. Escuta bem, porque o leme, apesar de ser pequeno em comparação com um grande navio, ele controla a direção e o destino da onde aquele navio vai chegar. A Bíblia fala que a sua língua controla a direção e o destino aonde você vai chegar na sua vida. A Bíblia que diz isso. Por isso que a gente deve achar as promessas e ficar declarando. Isso é muito, muito importante. Escuta bem, se hoje em qualquer área que você estiver derrotado na sua vida, se hoje você estiver derrotado em qualquer área, escuta bem, foi a sua língua que te derrotou. O maligno convenceu você, com algumas mentiras você ficou declarando, e o navio da sua vida foi na direção da derrota. A realidade é essa. E se hoje você é super vitorioso, é porque você ficou declarando, e o navio da sua vida foi, porque a sua língua que determina a direção e o destino da sua vida. Deixa eu te dar alguns exemplos, tá bem? Isso aplica em todas as áreas da vida. Eu vou te dar só alguns exemplos. Você sabia, por exemplo, que as pessoas falam toda hora em morrer? Não sei se você já notou isso. Estou morto de cansado.
Olha, eu estou morto, está no presente, estou morto de cansaço. Outro fala assim, estou morrendo de fome. Estou morrendo no presente de fome. Morri de rir. Né? Você acha que isso é uma coincidência? O maligno convenceu as pessoas a falarem muito de morte. A Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua. Aí eu sou brasileiro, mas eu também sou americano, porque meus pais eram missionários americanos no Brasil. Toda a minha vida só estudei em escolas americanas, então eu conheço bem melhor o inglês do que o português. E eu formei da faculdade nos Estados Unidos, eu fui aprender melhor português depois de casar com essa brasileira tão linda aí. Mas eu conheço bem, porque eu sou americano e só estudei em inglês toda a minha vida. Os americanos é a mesma coisa. Morri disso, estou morrendo daquilo, estou morto disso, mesma coisa. Aí meu irmão é missionário no Japão, e ele fala japonês perfeito. Perfeito mesmo, os próprios japoneses já me falaram isso. Eu perguntei para ele, Timóteo, como é no Japão? Ele falou a mesma coisa. Morri disso, estou morto daquilo. Ele falou, o japonês fala em morte toda hora, ele. Aí o pastor Show, que já está na glória, mas eu tive o privilégio de conhecê-lo antes de ir para a glória, ele disse a mesma coisa lá na Coreia, que os coreanos é a mesma coisa, morri disso. Você acha que isso é uma coincidência que em todas as línguas, todo mundo só fica falando em morte toda hora, quando a própria Bíblia fala que o poder da morte e da vida está na língua? Não é uma coincidência, é uma diabocidência. Pode ter certeza disso. O diabo convence as pessoas para ficar. Por quê? Porque olha, a sua língua está apontando para a morte, você vai morrer. Você sabia, a Bíblia já ensinava isso, já faz mais do que 2000 anos. Mas você sabia que não faz tanto tempo atrás que os neurocientistas descobriram que os nervos que controlam a fala humana, esses nervos, escuta bem, eles estão ligados aos nervos principais que controlam todo o corpo humano. E que quando a pessoa fala assim, eu estou esquecendo as coisas, estou ficando velho, que aí manda os seus nervos principais, porque você falou isso, estou esquecendo as coisas, estou ficando velho, então manda mensagem para todos os outros nervos do corpo, prepare-se para morrer, que ele está ficando velho. É verdade. Os neurocientistas dizem isso. Mas a minha Bíblia fala que o Senhor renova as nossas forças como de um jovem, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala assim que quem honrou pai e mãe, a Bíblia que promete lá em Efésios 6, tudo vai bem na vida dele e ele vai ter uma vida longa. Mas como qualquer outra promessa tem que ser apropriada. Se você não aplicar a fé para tomar posse dela, pode morrer cedo. E muitas coisas não podem ir bem na sua vida, mas eu tenho aplicado fé. Meus pais me ensinaram aquele versículo desde pequeno. Eu desde pequeno falei, eu vou honrar meus pais. E tudo vai bem comigo e eu vou ter vida longa. E tudo tem ido bem para mim. Chove, pergunta para minha esposa, chove no meu jardim. Deus, eu sou assim com Deus, ó. Né, amor? Tudo dá certo. E eu vou ter uma vida longa. Eu já sei, Deus já me falou, não só na palavra, mas também pelo Espírito. Eu vou viver até 120 anos. Pulando e dançando. Não usar bengala não, né? Não. É dançando com 120 anos. Escuta bem, eu já tenho tanta certeza disso, que eu entro no avião, né? E eu já olho todo mundo lá e já penso assim, hoje está todo mundo de sorte que eu estou aqui, esse avião não cai não. É verdade, às vezes eu estou no avião, começa aquela turbulência, eu já peguei uma turbulência bem violenta, porque eu viajo demais, né? Toda hora eu estou viajando. Aí o avião... Aí eu já uma vez dei uma turbulência tão grande, mas tão grande era um avião não tão grande de passageiros, lá na Amazônia tinha uma tempestade, o avião fez assim, e aí eu vi o pessoal com grito
de medo de morte. Não sei se você já ouviu, um grito de medo de morte. Mas o pessoal, foi uma coisa assim horrorosa mesmo. Só que eu fico por dentro rindo. Se ele soubesse que eu estou aqui. Esse avião mesmo sem asa não vai cair que eu estou aqui. Vocês estão de sorte, gente. É a palavra de Deus que me promete. Mas eu tomo posse, eu declaro e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Olha o que a Bíblia, olha essa promessa fenomenal. Salmo 91:10 fala: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Que promessa! Mas isso é o versículo 10. Você já viu o versículo bem antes? De novo na revista atualizada, o versículo bem antes fala assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E por isso o próximo versículo: nenhum mal te sucederá e praga. Tem que falar primeiro, tem que ficar declarando. Aí sim nenhum mal te sucederá. Você está entendendo, querido? Isso é tão importante. Então, como o diabo tem treinado as pessoas a falar besteira, a falar muita besteira. Eu lembro uma vez eu preguei numa grande conferência lá em Goiânia. Aí o pastor falou assim: olha, pastor, a gente tem costume, porque é a nossa conferência principal do ano, então a gente tem costume de levar o preletor para Caldas Novas, aquelas piscinas térmicas, né, de água quente e tudo. Se o Senhor quiser, a gente vai te levar agora, no final, né, da conferência. E eu não queria ofender o pastor, então eu fiz esse grande sacrifício, né? Aí nós fomos lá, e eu estava naquela piscina térmica, aquela coisa tão bonita, tão lindo, aquele hotel, e aquela água quente. Essa vida com Jesus, ela tem coisa que é só milionário e missionário, aleluia. Aí, eu lá, obrigado Jesus, o Senhor me ama tanto. Aí, de repente, ligaram o som. Tinha umas caixas de som assim, né, do hotel, lá perto das piscinas. Ligaram aquele som. Eu nunca mais tinha ouvido música do mundo. Eu não sabia que as músicas do mundo estavam daquele jeito. Horrível. A música em si era bonita, mas a letra vindo direto do inferno. Eu acho que era um cara que estava cantando para a esposa dele, ele dizendo assim: eu sei que você está me... mais ou menos assim que era: eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo. A vida é assim, a gente tem que ficar levando. Agora escuta bem, imagina uma jovem recém-casada que não conhece a palavra, que está lá na casa dela esperando o marido voltar do trabalho. Então ela vou preparar um jantar bem legal, e ela é recém-casada, ouvindo uma música muito moderna, e ela começa a cantar: eu sei que você está me traindo. Ela está apontando a vida dela para a destruição da família, para destruição, porque a Bíblia fala que a língua é o leme. Fica cantando, fica falando besteira. As pessoas ficam falando e cantando muita besteira. Uma vez eu entrei num ônibus lá na Amazônia, para ir lá no interior, ainda era na época da fita cassete. Ainda bem que a gente pode orar em línguas e fazer uma bolha de proteção, porque o motorista colocou aquela fita cassete, e era um brega muito feio, o cara nem sabia cantar muito bem, mas estava cantando assim: eu sei que vou sofrer, mas tu vais sofrer também. Olha que coisa infernal, olha a fé diabólica dele. Eu sei, eu tenho fé que eu vou sofrer, mas não tenho fé só para mim não, tenho fé para você também, seu desgraçado. Tu vai sofrer também. Está amarrado em nome de Jesus. Olha para o seu vizinho e fala assim: eu sei que vou vencer, mas tu vais vencer também. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Sabe, deixa eu te falar uma coisa:
eu tenho declarado sobre meus filhos, eu tenho declarado sobre minhas finanças, eu tenho declarado sobre minha saúde, eu tenho declarado sobre a minha esposa. Quando eu era solteiro, eu aplicava muita fé para casar com uma mulher tão linda como ela. Eu aplicava, eu sempre tenho aprendido a tomar posse, assim como Abraão fez. E eu quero encerrar com essa história verdadeira. Eu mesmo ouvi a pessoa contando essa história, e logo após eu contar essa história, eu quero chamar você aqui na frente, que quer tomar posse, que quer dizer a partir de hoje, na minha mente, o meu só vai ter fé na palavra, nos meus olhos só vai ter fé na palavra, com a minha boca só vou declarar. Foi o que Deus ensinou a Abraão, porque o nome de Abraão era o quê? Abrão. E Deus falou, não, a partir de hoje, o seu nome é Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. E Sarai não vai ser mais Sarai, vai ser Sara. Então Deus mudou a forma de Abraão falar. E Abraão começou a falar para as pessoas, meu nome agora é diferente, eu sou pai, eu já sou, olha, eu já sou. Sara chamava, Abraão, vem jantar. Os vizinhos acharam, eles estão caducando, os velhos. Está chamando ele de pai de muitas nações. Mas eles ficaram declarando, depois que ele mudou a forma de falar, em 1 ano ele teve filho, para a glória de Jesus. É muito forte. Agora escuta bem, eu estava lá nos Estados Unidos e eu vi um testemunho. Isso é um testemunho verdadeiro. Esse cara, ele era da gangue Hells Angels. Hells Angels é aquela gangue muito infernal lá nos Estados Unidos, que eles muitas vezes estão envolvidos em tráfico de drogas, em crime organizado, e muitas brigas, e muitas mortes, muita violência. Eles têm costume de andar naquelas motos assim, com aquela roda lá na frente, aquelas poltronas zonas assim, e eles usam aquela jaqueta de couro, e aqui atrás tem uma caveira escrito Hells Angels. Hells Angels em português significa anjos do inferno. E essa gangue é muito famosa e muito conhecida. E esse cara era membro do Hells Angels. E a mãe dele, ela tinha convertido e ela estava aplicando fé ainda não, porque ela não sabia como aplicar fé. Ela estava orando muito. Ela orava muito para a conversão dele. Só que a oração dela não estava funcionando, porque ela estava orando sem realmente liberar a fé viva. Diga, a fé na palavra de Deus faz toda a diferença. Mas ela estava orando sem fé. Ela orava e ficava preocupada, esperando ele chegar em casa. Quando ele finalmente chegava às 5 horas da manhã, ela não tinha dormido, ela estava lá estressada. Meu filho, eu fiquei a noite toda esperando o telefonema. Eu pensei qualquer hora a polícia ia me ligar dizendo que encontraram o seu corpo, tudo. Ela estava orando, mas sem fé. Ela estava orando sem fé. Agora, ele disse que ela pegava no pé dele para ir para a igreja, ela colocava versículos no quarto, que ela colocava até versículos dentro da gaveta, até nas cuecas dele encontrava versículo. Ele falou que ele ficava tão frustrado e com tanta raiva, e passou-se muito tempo. Eu não lembro quanto tempo que ele falou, mas eu acho que foram anos, e ele não converteu. E ela orando, mas preocupando e não liberando a fé. Aí alguém ensinou para ela esses princípios que eu estou ensinando para você. Alguém ensinou para ela, olha, você tem que pegar as promessas da Bíblia. Pega as promessas. Olha, tem tantas promessas sobre seus filhos sendo poderosos na terra, né? Olha Atos 16:31, né? Crê no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Tome posse, vai tomando posse dessas promessas. Creia, tome posse. E ela começou, aí as pessoas ensinaram, uma vez que você crê, você não fica duvidando, agradeça a Deus, porque no mundo espiritual já é uma realidade. E ela fez isso, e ela falou, Deus, eu vou orar uma vez,
E agora eu peço que o Senhor salve o meu filho, pela tua palavra que fala tudo que eu pedi em oração, para mim, para minha família, eu posso ter, já é meu filho está salvo. A partir de hoje, eu já creio que ele está 100% salvo. Muito obrigado pela salvação do meu filho. E aí ela começou a agradecer a Deus, dia e noite. Ela parou de preocupar, E ele falou, eu ouvi o testemunho dele, ele falou que ele ficou assim meio assustado, porque a mãe dele não estava acordada, mas ele chegava em casa, ela estava dormindo. E que quando ele ia falar com ela, antes ela estava sempre estressada, meu filho pegando no pé, agora não, ela estava cantando, feliz. E ele contando o testemunho, né, que ela cantando e agradecendo a Deus, obrigado pela salvação do meu filho. Só que ela falou, Deus, só tem um problema, porque ela tinha um pensamento mais tradicional, né? Ela disse, toda vez que eu fico agradecendo o Senhor que ele já está salvo, já é um homem de Deus, pela fé, mas aí eu vejo aquele cabelo comprido, e aquela barba comprida, e aí minha fé parece que não está funcionando. Aí Deus fala assim, não, minha filha, é porque ele vai ser muito igual Moisés na Bíblia. Ela disse, né? Tá, porque na mente dela, Moisés na Bíblia tinha uma barba grande e o cabelo. Ela falou, legal. Então, a partir daquele dia, o nome dele não era Moisés, mas a partir daquele dia ela começou a chamá-lo de Moisés. Ele chegava em casa, ela falava assim, Moisés! E ela abraçava ele, Moisés, você é um homem de Deus, você já é um grande homem de Deus. Lembre-se, a fé é presente ou passado, nunca é futuro. Eu não ficava falando, você vai ser um grande homem de Deus. Não, isso é esperança, isso não é fé. Às vezes a pessoa até usa a palavra fé, eu tenho fé que você vai ser um grande homem de Deus. Isso não é fé, isso é esperança. Ela falou, você já é um homem de Deus, e abraçava ele. Ele falou, mãe, por que a senhora está me chamando de Moisés? Meu nome não é Moisés. Ela falou, porque Deus já me falou que você vai ser usado assim como Moisés para libertar muitas pessoas da terra de escravidão para a terra prometida que mana leite e mel. Eu já vejo, você já é um grande Moisés. Aí ele falou assim, isso é besteira, mãe, não sou Moisés coisa nenhuma, e não sou grande homem de Deus coisa nenhuma. Olha aqui, mãe, eu sou um anjo do inferno, mãe, é isso que eu sou. Põe isso na sua cabeça. Ela falou, é isso que você pensa, meu filho, mas Deus já me falou, você já é um grande homem de Deus. A fé tem que ser poderosa. Ele falou que ele achava estranho o jeito dela. Ela ficava cantando o dia todo, ela dormia cedo, ela só estava agradecendo. Ele falou que depois que ela aprendeu a liberar essa fé, como eu me lembro ele contando a história, passou-se 2 semanas somente. Antes era anos, agora só 2 semanas. Ele falou que ele estava fugindo de uma outra gangue que estava determinada a matá-lo. Ele ficou com tanto medo que ele ia morrer, deu um pavor santo, não de morrer, mas de ir para o inferno. Ele pensou, se eu morrer do jeito que eu estou, eu sei que eu vou para o inferno. E deu um pavor. Naquela época não tinha celular, mas tinha aquelas cabines telefônicas nos Estados Unidos, né? Ele viu uma cabine telefônica, ele entrou lá, ligou a cobrar para a mãe dele e falou, mãe, ela falou, Moisés. Ele disse, não, mãe, é sério, mãe, eles vão me matar, mãe, eles vão me matar. Ela disse, eles não vão te matar, Moisés, você é um grande homem de Deus. Mãe, mas o que eu faço, mãe? Eu tenho medo de morrer e ir para o inferno. O que eu faço, mãe? Ela disse, entrega a vida para Jesus, Moisés. Ele disse, tudo bem, mãe, como que eu entrego? Repita essa oração, Moisés. E ele repetiu a oração, entregou a vida para Jesus no telefone. Aí ele disse, e agora, mãe, o que eu faço? Ela falou, vem para casa, Moisés, vem para casa. E ele disse, eles não vão me matar não, mãe? Ela disse, não vão te matar, Moisés, fique tranquilo, você já é um grande homem de Deus. E ele
foi para casa, nunca voltou para aquela vida. Quando eu ouvi o testemunho dele, ele era já um grande homem, um líder de um grande ministério que estava ajudando não só os presidiários dos presídios dos Estados Unidos, mas as famílias dos presidiários, libertando eles da terra da escravidão e levando para a terra que mana leite e mel. Que lindo, né? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Fique em pé, por favor. Eu quero convidar você que fala, pastor Eibe, eu quero tomar posse de um milagre. Eu não sei qual milagre que você precisa, mas se você quer tomar posse desse milagre, talvez você precisa de um milagre na área espiritual, né? Talvez é para vencer um vício, um pecado, um hábito mau. Talvez você precise de um milagre para a sua família. Você está bem, mas você tem um membro da sua família que não está bem, e você quer liberar uma fé viva para esse membro da sua família. Talvez você precise de uma cura no seu corpo. Hoje eu quero orar e tomar posse desse milagre sobre a sua vida. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte, é que a fé, escuta bem, a fé sempre, escuta bem, a fé sempre tem ação. A Bíblia fala que a fé sem ações correspondentes é morta. Por isso que eu sempre peço a pessoa para fazer alguma ação. Por isso que Jesus também sempre pedia para a pessoa fazer uma ação. Vai lá, lava no tanque. E o cego voltou e vendo. Sempre Jesus falava, faz isso, carrega a sua cama, faz aquilo outro, porque a fé sempre tem uma ação. E eu gostaria de desafiar você. Qual é aquele milagre que você precisa? Qual é aquele milagre que você precisa? Você quer tomar posse daquele milagre agora. Então eu quero que você libere a sua fé. E para liberar a sua fé é importante ter uma ação. Por isso que eu quero pedir você para realmente exercitar a sua fé vindo aqui na frente. Pode, não tem problema se não couber todo mundo. Pode vir. Nós vamos orar e nós vamos tomar posse do seu milagre agora. Eu vou concordar em fé com você. Pode vir chegando agora, em nome de Jesus. Pode vir agora. Pode vir chegando aqui agora, nesse momento. Eu vou pedir os que estão aqui na frente para chegar mais perto, por favor, porque para dar espaço para as pessoas. Você quer tomar posse de um milagre? Vem aqui na frente. Agora, com seus olhos fechados, pense naquele milagre específico que você quer de Deus. Pense naquele milagre específico que você quer de Deus, tá certo? Agora, saiba que quando Jesus morreu na cruz, porque Ele derramou o sangue dele, e Ele, pelo que Ele fez na cruz, morrendo e ressuscitando, pelo sangue dele derramado, e pela nova aliança desse sangue, Ele já adquiriu para você esse milagre. Ele levou as doenças, Ele levou os pecados, os hábitos maus. Ele trouxe vitória para sua família, para o seu casamento, para os seus filhos. Ele trouxe um milagre na área financeira. Ele trouxe o milagre que você precisa para os seus relacionamentos. Então tome posse agora. Tome posse nesse momento. Vai agora, com a sua fé viva naquilo que Jesus fez por você na cruz. Vai visualizando o seu milagre já materializando na sua vida. Vai visualizando isso. Eu quero que você agora
na renovação da sua mente, em Efésios capítulo 1, versículo 3, que fala: Deus já te deu todas as bênçãos. Agora se vê já com aquela bênção, se enxergue no mundo espiritual. É uma realidade, já é uma realidade, não é fictício, não é pela uma fé falsa, é uma realidade no mundo espiritual. Você já tem o seu milagre, você já tem. Então agora eu quero que você, entendendo que você já tem o seu milagre, você agora vai declarar com sua boca, amém? Você vai declarar com sua boca em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu creio na tua palavra, que declara que Jesus já adquiriu para mim todas as bênçãos, todos os milagres já são meus, já é uma realidade no mundo espiritual. E agora mesmo, esse milagre, eu tomo posse desse meu milagre. A partir de hoje, eu recebo. Diga: eu recebo o meu milagre nesse momento. Amém. Agora diga: a partir de hoje, eu vou ficar agradecendo o Senhor. Eu já tenho um milagre. Agora, se for cura, você vai ficar agradecendo. Obrigado que eu já estou curado. Se for finanças, obrigado que o Senhor já está cuidando. O Senhor, meu pastor, nada me falta, eu já tenho as finanças. Se for família, minha família é abençoada. A minha família toda está salva. Agora põe no presente, não é no futuro. Não é que você vai ser abençoado, você já é abençoado. Sua família já está salva, você já está curado, você já tem as finanças necessárias, você já tem aquelas dívidas pagas, resolvidas. Comece a agradecer a Deus agora e louvar a Deus, que o milagre já é seu, já é seu. Fique louvando, levante as suas mãos e louve a Deus, louve a Deus, levante a sua voz e louve a Ele, dando glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Diga: obrigado, Senhor, que eu já tenho, já é uma realidade o meu milagre. Muito obrigado. Amém, 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 amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus.